Fala galerinha do nono ano, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje a gente vai fechar, tá, o nosso capítulo a respeito do espaço econômico da Europa. Mas antes da gente iniciar o conteúdo, gostaria de deixar aqui registrado, tá? Desejo um ótimo início de semana para vocês. Além disso, né, semana de teste, mas os conteúdos vão continuar, né? Hoje nós temos teste de geografia. Desejo um ótimo teste para vocês, ok? Tenho certeza absoluta do grande desempenho de vocês. Vocês são ótimos, empenhados. Tenho certeza que todo mundo vai se sair bem. Qualquer dúvida, só entrar em contato com a tia Laísa, ok? Bom, pessoal, hoje a gente vai estar fechando aí falando um pouco sobre o espaço econômico da Europa Centro-Oriental, tá? A gente costuma dizer que a Europa Centro-Oriental, ela vai apresentar uma economia em transição. Inclusive, o título do espaço econômico da Europa Oriental é mesmo uma economia em transição. A gente vai entender por que é uma economia em transição. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber, que a Europa Centro-Oriental, como nós vimos lá na regionalização da Europa, ela vai ser formada por basicamente todos os países que integravam então a antiga União Soviética. Recapitulando, a antiga União Soviética, ela era baseada nos moldes, né, socialistas, né, ou seja, a economia socialista. Era uma economia voltada para não uma economia de mercado, e sim uma economia voltada para diminuir as desigualdades sociais, ou seja, todo mundo tinha direito a uma sociedade justa e igualitária. Então, a Europa Centro-Oriental, ela vai ser composta por esses países, né, que formavam então um antigo bloco socialista, tá? E aí, com o fim da Segunda Guerra Mundial, com o início da Guerra Fria e, consequentemente, o fim da Guerra Fria, mais precisamente em 1991, o mundo ele vai ser dominado por um novo sistema socioeconômico, que é o sistema do capitalismo. Então, esses países que formavam então o antigo bloco socialista, no caso da União Soviética, vão passar por profundas transformações nas suas bases econômicas, principalmente nessa transição entre socialismo e capitalismo, tá? E aí, essa transição, ela vai chegar de forma, vamos dizer assim, diferenciada em diferentes países. Alguns países vão se adaptar melhor ao capitalismo, enquanto outros vão sentir uma dificuldade enorme nessa transição entre socialismo e capitalismo. Bom, para a gente entender, né, facilitar esse estudo da Europa Centro-Oriental, a gente vai dividir em 3 partes. A Europa Oriental, tá, que vai ser formada pela Rússia, Ucrânia, Belarus, Azerbaijão, Armênia, Moldávia e Geórgia, tá? A Europa Central, que é a República Tcheca, Eslováquia, Polônia, Hungria e Romênia, e países da Península Balcânica, que é composta por Albânia, antigas repúblicas da Iugoslávia. Lembrando, todo esse conjunto forma a Europa Centro-Oriental. Se dividiu por causa do número de países, e aí fica mais fácil da gente poder compreender. Bom, nos países da Europa Oriental, a gente vai destacar a Rússia. A Rússia, que hoje é um centro econômico e político muito importante em termos globais, tá? Vai ser, assim, a grande representante do antigo bloco soviético, e hoje vai ser o país assim mais desenvolvido desse bloco, do antigo bloco da União Soviética, é a Rússia, tá? Então a Rússia, ela vai ser um país mais industrializado, tá? Em comparação aos outros, vai apresentar uma economia mais forte. A transição entre socialismo e capitalismo, a gente vai ver uma dificuldade, mais comparado aos outros países,
a Rússia ela consegue se adaptar melhor, tá? Nessa transição. Então, além disso, a gente tem que destacar o seguinte: a Rússia, né, ela está localizada tanto na porção asiática quanto na porção europeia. Mas na porção asiática, por mais que a sua grande porção esteja mais concentrada na porção asiática, a porção europeia ela vai ser mais desenvolvida, tanto no aspecto de concentração humana, quanto no aspecto, né, de desenvolvimento industrial, sobretudo por ser uma porção mais favorável em termos climáticos, tá? Então, hoje a Rússia, nessa porção centro-oriental, tá, da Europa centro-oriental, vai ser o país aí que vai se destacar melhor, tá, em termos econômicos, tá? Os países da Europa Central, tá? A República Tcheca seria aí a segunda potência industrial dessa porção centro-oriental, tá? Ficando atrás apenas da Rússia. Então, a República Tcheca, a gente vai ter também uma economia mais fortificada, né? Mais forte comparada aos outros indicadores de outros países. Tá? Então, República Tcheca e Rússia hoje apresentam indicadores melhores em comparação a outros países que formam a Europa centro-oriental. Tá? Além da República Tcheca, né, da Rússia, a gente tem também os países que vão formar a porção da Península Balcânica, né? E aí a gente vai ver que aí a gente vai pegar uma economia mais baseada no setor da agricultura, tá? São países da Península Balcânica, como por exemplo a Albânia, vão apresentar uma economia comparada a outros países, uma economia menos forte, uma economia menos desenvolvida, tá? São países que vão apresentar dificuldades nesse processo de transição entre socialismo e capitalismo. E aí vocês podem se perguntar, mas Laísa, a Guerra Fria já terminou já há alguns anos e até hoje esses países sentem essa dificuldade na transição entre socialismo e capitalismo? Sim, tá? Até hoje, esses países que formam a Europa centro-oriental, né, que são países do antigo bloco da União Soviética, ainda assim sentem o peso do capitalismo na sua base ideológica, né, da sua economia. Por quê? São países que se firmaram sobre o socialismo, né, uma economia totalmente diferenciada do capitalismo. Então, até hoje, esses países estão em transição. E essa transição é sentida não só pelos governantes, mas também pela população. Se a gente pegar as regionalizações, as 4 regiões da Europa, né, as divisões regionais, e analisá-las por um todo, inclusive já até falei isso em outros vídeos, em outras aulas, se a gente pegar as 4 regiões e formos analisar o desenvolvimento econômico, a gente vai perceber que a economia dos países que formavam até então a antiga União Soviética é uma economia ainda em transição, né, do socialismo para o capitalismo, ainda uma adaptação, vamos dizer assim, ao capitalismo, e é uma economia menos desenvolvida comparada a outros países da Europa que já se firmavam como capitalismo durante a Guerra Fria. Então, assim, não estou defendendo nem capitalismo nem socialismo, não é isso. Eu estou querendo mostrar para vocês que a adaptação a diferentes modelos econômicos, né, socioeconômicos, hoje reflete, por exemplo, a característica desses países. A Rússia, né? A Rússia, um exemplo, a Rússia que foi um país socialista, hoje está nessa economia de transição para o capitalismo, é um país que está entre as principais potências aí do mundo, né? Militar, econômica, mas que passa por um processo de transição mais tranquilo, ao contrário de outros países. Por exemplo,
Albânia, Bósnia e Herzegovina, tá? São países que se tornaram independentes pós-Guerra Fria, mas que apresentam uma economia ainda não tão avançada, né? Uma economia que está em transição. Então, a porção da Europa Centro-Oriental, a gente vai ver esses contrastes na economia, justamente por causa dessa transição do socialismo para o capitalismo, ok? Bom, meninos e menina, atenção à plataforma, porque eu vou estar colocando para vocês a atividade do dia, tá bom? Ó, beijão, cuidem-se.